Olhem ao volta. A madeira está literalmente por todo o lado. Nas nossas casas, nos móveis, até nos instrumentos musicais que ouvimos. É sem dúvida um dos materiais mais antigos e fundamentais para a humanidade. Mas, honestamente, quando é que a gente para pensar na incrível jornada que ela faz, desde uma coisa viva a pulsar, até se tornar num material estável em que tanto confiamos? É precisamente essa transformação que vamos explorar. Pensem bem, uma árvore é um organismo vivo. Ela cresce, muda com as estações, ela dá-nos abrigo, combustível, móveis, mas como é que esta entidade viva se converte num dos materiais mais estáveis e versáteis do planeta? Pois bem, essa é a história que vamos desvendar hoje. Ok, para a gente entender a madeira, temos que começar pela origem de tudo. A árvore viva. Vamos, por assim dizer, dissecar a sua estrutura e olhar para o projeto de vida que está dentro de cada tronco. É uma anatomia que determina tudo o que vem a seguir. Vejam bem, o que estamos a ver aqui não é só um pedaço de madeira cortado. É, na verdade, um mapa. Um registro histórico. Cada anel, cada camada conta uma história sobre as estações, sobre o clima, sobre a vida daquela árvore. Então, começando de fora para dentro, primeiro temos a casca, que é como se fosse a armadura protetora da árvore. Logo abaixo, uma camada microscópica, mas super crítica para o crescimento, o câmbio. É a fábrica de células da árvore, que gera madeira nova para dentro e casca nova para fora. Depois, o alburno, que é o sistema de canalização ativo a transportar a seiva. E no centro, o cerne, a espinha dorsal da árvore, forte, mas já inativa. E lá bem no meio, a medula, a memória do seu primeiro ano de vida. E esta distinção entre cerne e alburno, ela é absolutamente crucial. O cerne é mais escuro, mais seco e denso. É madeira de primeira qualidade que se procura pela sua força e resistência natural à decomposição. Já o alburno é mais claro, úmido e macio. Apesar de ser a parte viva e trabalhadora da árvore, torna-se menos durável depois do corte. Perceber isto é a chave para usar a madeira da forma certa. Então, fica a pergunta: como é que este tronco, que é uma coisa viva e complexa, se transforma naquelas tábuas retinhas que a gente usa na construção? Bom, isso leva-nos diretamente ao próximo capítulo da nossa história, a transformação industrial. O momento decisivo é este aqui, passar de um tronco redondo para tábuas planas. Este processo chama-se desdobro, e olhem que não é só chegar lá e cortar de qualquer maneira. Isto é uma ciência. E até uma arte. A forma como o tronco é serrado vai determinar não só a aparência e a estabilidade do produto final, mas também o seu valor. E esta imagem aqui, nossa, ilustra a diferença na perfeição. De um lado à esquerda temos os cortes paralelos, que é o método mais rápido e eficiente e que gera menos desperdício. Do outro lado, à direita, os cortes radiais, mais complexos, que seguem os raios do tronco. Este método dá mais trabalho e desperdiça mais madeira, mas, ao cortar perpendicularmente aos anéis de crescimento, produz tábuas de qualidade muito superior, bem mais estáveis e com menos tendência para empenar. Mas é preciso lembrar sempre, a madeira não é um plástico, não é um material fabricado, é algo natural. E por isso as suas chamadas imperfeições, bem, elas não são defeitos, são as cicatrizes e as histórias da sua vida como organismo. Vamos pensar, por exemplo, nos nós. A gente costuma olhar para um nó e pensar, há um defeito. Mas ouçam só esta citação, que muda tudo. O nó é a região onde um ramo outrora se cruzou com o tronco. É a história de um membro a alcançar a luz do sol. Ou seja, cada nó é um registro do crescimento da árvore. E o nó não é só uma manchinha na superfície, não. Como dá para ver bem neste esquema, ele é a base de um ramo antigo que atravessa as fibras do tronco. Isto cria uma área super densa e dura, que sim, pode dificultar o trabalho com a madeira, mas que também lhe dá um caráter único. Mas a história da madeira não acaba quando a árvore é cortada, de maneira nenhuma. Na verdade, é aí que começam novos desafios. Como material orgânico, ela torna-se uma fonte de alimento e passa a enfrentar as forças da decomposição. Basicamente, os principais inimigos biológicos dividem-se em duas grandes categorias. De um lado temos os fungos, são organismos microscópicos que, de forma simplificada, comem a madeira quimicamente, causando o apodrecimento. Do outro lado, temos os insetos que destroem a madeira fisicamente, cavando túneis e comendo-a por dentro. E a diferença no tipo de estrago é impressionante. Vejam à esquerda. Aqui são fungos que só mancham, só descoloram a superfície. Agora,
À direita, o trabalho silencioso e destrutivo dos cupins, que atacam por dentro, muitas vezes deixando só uma casquinha fina por fora até ser tarde demais. E não pensem que são só os cupins. As brocas, por exemplo, são outra ameaça muito séria. E o curioso é que o grande estrago nem é do besouro adulto, é das larvas. Elas nascem dentro da madeira e passam a vida a cavar túneis, a enfraquecer a estrutura toda de dentro para fora. Sabe aquele buraquinho que às vezes a gente vê na madeira? Pois é. Quando se vê um buraco destes, é o sinal de que a festa lá dentro acabou. A larva já virou um besouro adulto e voou para fora. O dano já está feito. É como se fosse o cartão de visita de um destruidor que já partiu para o próximo alvo. Ok, então, com tantos desafios, empenamento natural, ataques de insetos, como é que a gente consegue transformar a madeira num material de construção em que se pode confiar? A resposta está toda na ciência da estabilidade. 30%. Guardem este número. Ele é a chave de tudo. É mais ou menos o teor de umidade que a madeira atinge quando toda a água livre que estava nas suas cavidades já evaporou. Para a madeira se tornar estável e durável, a maior parte da água que ainda resta, presa nas paredes das células, tem de ser removida. É sem dúvida o passo mais crítico de todo o processo. O problema é que secar a madeira tem que ser feito com muito cuidado. É um processo delicado. Se for rápido demais ou desigual, as tensões dentro da madeira fazem isto aqui, o famoso empenamento. A madeira deforma-se, torce, curva e pode ficar completamente inutilizável. Cada uma destas deformações é o pesadelo de qualquer pessoa que trabalha com madeira. Então, depois de tudo isto, a pergunta é: por que é que vale a pena ter este trabalho todo? Bem, os benefícios são enormes. Madeira seca é estável, não muda de forma, é mais forte, é muito mais durável porque os fungos precisam de umidade para viver. É mais fácil de trabalhar, de colar, de dar acabamento. E, claro, é muito mais leve. No fim de contas, a madeira é um material notável, não é? É forte, é linda e, o mais importante, é renovável. Nós dominamos a ciência de a transformar, de a proteger, de a tornar durável, mas a questão final, aquela que realmente importa, é esta. À medida que a procura mundial por madeira cresce, o verdadeiro desafio já não é apenas dominar o material, mas sim garantir que a sua origem, as nossas florestas, continue a existir para as próximas gerações.